Pintou, para aqui, inventou, é gol! Fala pessoal, o que segura Vitor Pereira no Flamengo? A gente fala sobre a frigideira, sobre o fogo que aumenta a sua intensidade na gávea de gente que não comanda o futebol do Flamengo, muito menos do presidente Rodolfo Landim, que tem confiança absoluta em Marcos Braz. Mas de onde vem, então, o foco de satisfação, né? Do Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu, o departamento de futebol mostra completa confiança em Vitor Pereira. Mas tem gente na Gávea que não quer a permanência do técnico. O vice de futebol, Marcos Braz, tem gostado da forma como Vitor Pereira vem conduzindo o futebol do Flamengo, tá? Os jogadores, embora surpresos com as mudanças no jogo antes do jogo da última quarta-feira contra o Fluminense, não estão insatisfeitos. Então existe um foco de insatisfação na Gávea, de gente que não comanda o futebol, mas que quer a saída do técnico Vitor Pereira. Veja, a política no Flamengo é algo muito complexo, né? Muita gente pergunta assim, por que Marcos Braz segue no comando do futebol do Flamengo e tal? Porque é um governo, né, de coalizão esse do presidente Rodolfo Landim, que precisa do Marcos Braz para atender determinada corrente política no Flamengo. Marcos Braz é um homem com muitos anos de Flamengo, muito forte no Flamengo, né? Então, assim, o presidente Rodolfo Landim confia em Marcos Braz. Já disse, inclusive, em entrevista a Mauro César, que o Marcos Braz só sai do Flamengo se quiser. Então a situação é essa, gente. Existe um foco de insatisfação na Gávea contra a permanência do Vitor Pereira, mas no Ninho do Urubu, no futebol, Vitor Pereira tem absoluta confiança do departamento do comando do futebol. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, você que gosta de fazer sua fezinha, vai entrar no site kto.com e vai utilizar o meu cupom Bernardo Ramos quando você fizer o seu registro. Olha, qual o benefício? O benefício é que você vai ter 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar. Então entre no site kto.com, faça seu registro, use meu cupom Bernardo Ramos e você tem as melhores odds do mercado na KTO, tá? Inclusive eu posto as odds do dia no meu Instagram, no Stories, @BernardoAqui, @BernardoAqui. Então você entra no meu Instagram, aciona lá, vai olhar os Stories e tem lá todas as odds do mercado, tá? Então vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Atila Reis, um músico profissional. É só você entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição desse vídeo, para marcar uma aula de violão ou guitarra gratuita de qualquer lugar do mundo. Ele vai te atender em qualquer lugar do mundo pelo seu telefone celular, com uma aula mesmo, com a câmera, um negócio legal pra caramba, armado por um músico profissional que vai te dar uma aula, tá? Entre no site dele que tá aqui na descrição desse vídeo para marcar essa aula. Mas vamos seguir falando sobre essa questão política no Flamengo. Haverá um protesto neste sábado, às 10 da manhã, marcado para as 10 da manhã, na Gávea, não é no Ninho do Urubu, é na Gávea, para pedir, sei lá quem vai estar lá no sábado e tal, mas para cobrar aí com mais veemência a direção do futebol do Flamengo, tá? Que não fica na Gávea, fica no Ninho do Urubu, mas eles querem fazer barulho na Gávea até para cobrar ali o presidente Rodolfo Landim e tal, aquela coisa toda, né? A situação, como eu disse, do Vitor Pereira diante dos jogadores, é uma situação tranquila, né? Tanto que o Gabigol já falou sobre isso pra gente lá no Marrocos, depois da desclassificação do Flamengo no Mundial de Clubes. Ele dá um sinal disso quando é substituído, e aí a gente pode falar que foi uma substituição errada, eu pelo menos acredito que seja, respeito todas as opiniões, mas eu acredito que tenha sido uma substituição errada, né? Quando ele sai e a galera começa a chamar o Vitor Pereira de burro, e o Gabigol faz assim, não, vamos lá, vamos gritar, tal, aquela coisa toda. Ou seja, com os jogadores, a situação é essa.
O departamento de futebol do Flamengo entende que não adianta nada ficar trocando de técnico a cada 6 meses, tá? Foram 6 técnicos no Flamengo na gestão Marcos Braz. Houve essas 6 trocas, né? Então ele entende que nesse momento é hora de dar continuidade ao trabalho. Como o Palmeiras, por exemplo, fez no momento de turbulência com o Abel Ferreira. Você pode discutir aqui, quem é melhor, Abel Ferreira, o Vitor Pereira e tal, a gente pode até discutir isso aí. Mas o entendimento nesse momento é de que, não, peraí, vamos dar tempo ao técnico. Quem sabe com o tempo ele não faça o time melhorar. E o time tem melhorado nos primeiros tempos, nos últimos 3 jogos. Foi assim contra o Independente Del Valle, foi assim contra o Vasco da Gama, embora tenha tomado 2 bolas na trave, e foi assim na partida contra o Fluminense, quando o Flamengo dominou o adversário no primeiro tempo. A questão é, o Flamengo vem perdendo muito desempenho nos segundos tempos. E isso tem incomodado algumas pessoas na Gávea. Fala, peraí, como é que o Flamengo joga tão bem no primeiro tempo e tão mal no segundo tempo? Por que o Vitor Pereira faz todas essas mudanças, todas essas alterações, e o time do Flamengo não consegue, segundo essas pessoas, manter o padrão de jogo, né? Então a questão é essa: o departamento de futebol do Flamengo segura, com o apoio do presidente Rodolfo Landim, Vitor Pereira neste momento, tá? Embora, como eu disse, haja correntes políticas que defendem a queda imediata do treinador. Agora a reflexão que eu faço é: Vitor Pereira cai, quem viria para o lugar dele nesse momento da temporada? Vale lembrar que o Sampaoli, que balançava, tal, aquela coisa toda, nesta quinta-feira, o Sevilha meteu 2-0 no Fenerbahçe do Jorge Jesus pela Liga Europa. Então o Sampaoli não vai ser demitido nesse momento. É boa a campanha do Sevilha na Liga Europa, aliás. Jogou contra o Fenerbahçe, ganhou, mesmo jogando em casa, tal, vai ter uma segunda partida. Mas ele ganhou do Jorge Jesus, né? Jorge Jesus vai vir, sabe-se lá quando, acho que um dia o Jorge Jesus vai voltar a treinar o Flamengo, mas sabe-se lá quando ele vai vir. Então, assim, quem seria o treinador nesse momento que esteja desempregado para entrar no lugar do Vitor Pereira? O Sebastião Becassese? O Gabriel Reis? O Gabriel Reis não fica 2 horas no Flamengo se chegar, embora eu ache um técnico espetacular, mas não fica 2 horas no Flamengo se chegar. Vai dar problema, vai dar merda, vai brigar com todo mundo e tal. O Becassese é um técnico ainda que carece de um grande trabalho à frente de um gigante do futebol. Então é essa a situação no Flamengo hoje, meus amigos. Saudações, bom final de semana, até a próxima, valeu e tchau, tchau.